Sabe, a mensagem de hoje, eu vou ser bem objetivo, mas eu preciso de verdade que você fique muito atento, porque eu quero falar sobre algo que pode ser libertador para algumas pessoas que talvez ainda não entenderam o porquê nasceram. Sabe, eu creio que toda crise, seja ela existencial, emocional, seja uma crise de ansiedade, preocupação exagerada, angústia exagerada, quando a gente tem esse entendimento de para que nós nascemos, essas coisas elas perdem a força. Elas até estão lá, mas não nos dominam mais. Elas podem até estar lá, mas não nos definem mais. Elas podem até ainda existir, mas elas não assumem mais o papel de governo sobre a nossa história. Um homem que entendeu para que nasceu não perde tempo com qualquer coisa que não seja o propósito pelo qual ele foi gerado. Você está comigo? Diga amém. E eu acho que essa é a pergunta que toda a criação se faz, desde que o mundo é mundo e desde que nós fomos criados. Para que eu nasci? E eu quero muito que você tenha esse entendimento, que é algo extremamente simples. Eu acho que é aí que muitas vezes a gente se perde. A verdade do Evangelho é algo tão simples que a gente olha e fala, cara, deve ter alguma coisa errada, deve ter alguma coisa a mais, não é possível. Eu quero compartilhar com você o porquê você nasceu. E basicamente você nasceu para ter relacionamento com Deus. Deus, ele não estava carente quando ele nos fez, mas ele desejou ter algo a mais para poder compartilhar de toda a sua glória, para poder compartilhar de toda a sua vida. Sabe, quando Deus ele cria o jardim, quando ele estabelece a criação, os céus, o mar, as estrelas, quando ele nomeia cada uma das estrelas pelo nome, cada uma delas atende a sua convocação. Quando Deus estabelece a terra e tudo que nela há, ele não estava carente criando algo para que pudesse se entreter, mas ele queria compartilhar da própria vida dele. Deus desejou compartilhar quem ele era, e é daí que a gente entra na história. Sabe, se Deus quisesse um ser que fosse completamente angelical, ele teria feito mais anjos, talvez mais querubins, quem sabe mais serafins, mas ele desejou criar alguém que fosse a sua imagem e semelhança. Então a palavra de Deus diz que no sexto dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo declaram: façamos então o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E é aí que a gente entra na história. Agora o que eu quero compartilhar com você é que a gente precisa ter o entendimento de que nós nascemos de Deus, nós nascemos para Deus, e é por isso que nenhuma outra relação que não seja de dependência com o Pai supre o nosso vazio. Não tem nada capaz de preencher o vazio que todo homem carrega, porque esse vazio é do tamanho de Deus. Não há nada parecido que se possa utilizar para preencher, irmão. Dinheiro não preenche isso, aquilo que a gente consegue comprar não preenche isso, as amizades que a gente tem não preenche isso. E tudo isso é bom você ter dinheiro. A palavra diz que o dinheiro a tudo responde. É bom você ter amigos, é necessário, eu diria até. É bom a gente ter lugares que a gente tem prazer de estar, pessoas que a gente tem prazer de conviver, mas quando a gente encontra tudo isso e ainda assim não entendeu para que nasceu, a gente continua se sentindo vazio. É por isso que bilionários tiram a própria vida depois que perdem muito e se tornam milionários. A gente, quando olha de fora, fala: qual é o sentido de alguém que perdeu muito, mas ainda assim é muito rico, tirar a própria vida? Porque depois de um tempo ele começou a construir uma ideia de que ele é o que ele tem. Então se ele perde muito, ele acredita que ele deixou de ter o valor que ele tinha. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Em toda a criação, em todo o tempo, desde que o mundo é mundo, o inferno, ele tenta deturpar verdades. E o grande problema é que essas mentiras têm encontrado espaço em nós. O inferno, ele pega verdades que Deus estabeleceu e distorce. Então Deus nos fez completos nele, mas o inferno faz da gente tentar acreditar que podemos ser completos sem ele. Deus nos fez livres nele, mas o inferno tenta nos fazer acreditar que a liberdade está em poder transar com quem a gente quer, em poder beber o quanto a gente quer, em poder fumar, independente de quem nós somos. Ei, olha para mim, irmão, eu já tive lá, eu já vivi isso, eu já experimentei isso, e eu quero compartilhar algo com você que para mim fez toda a diferença. É quando eu percebi que não há liberdade em alguém que não consegue ficar mais sem fazer o que fazia.
Qual é a liberdade de alguém que acha que é livre para beber, quando na verdade não consegue ser feliz mais se não estiver bebendo? Qual é a liberdade de alguém que é livre para transar com quem quiser, quando na verdade não consegue se sentir livre para construir um lar? Irmão, essas falsas liberdades têm feito com que a minha geração se perca a passos largos, e é por isso que eu vim aqui te lembrar. E você nasceu por um propósito, e sabe qual é esse propósito? Você nasceu para estar em Deus, conectado com Deus, vivendo uma vida com Deus. Fomos feitos dele, fomos feitos nele, e por isso só nos sentimos satisfeitos nele. Ouvimos palavras de avivamento o tempo inteiro, mas a gente precisa restabelecer uma verdade aqui: não há avivamento sem que haja arrependimento, não há nova natureza sem que haja morte da velha, não há novo de Deus sem que a gente deixe no meio do caminho aquilo que não é de Deus para nós. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Você está comigo? Diga amém. Eu quero falar sobre o para que você nasceu, por que você nasceu. Sabe, você nasceu para ter liberdade com Ele, e foi exatamente isso que o pecado tirou de nós. Mas a boa notícia é que tudo aquilo que o pecado nos roubou, Jesus restaurou naquela cruz. Sabe, o pecado roubou de nós acesso, o pecado roubou de nós segurança, o pecado roubou de nós a eternidade, o pecado roubou de nós provisão, proteção, cuidado. O pecado roubou de nós mesmos. Nós fomos roubados de nós mesmos, porque agora a gente olha para o espelho e a gente tenta se encontrar na imagem que vê, quando na verdade só iremos nos encontrar quando entendemos que não é o exterior que vai trazer sentido para nós, mas é a própria vida de Deus pulsando dentro de nós. Irmão, você nasceu para Ele, e Ele está com saudade de você. Essa é a palavra que eu tenho nessa noite. Você nasceu para Ele, e não tem nenhum sucesso que se compare a viver uma vida com Deus. Eu não quero te convidar a viver sem ter expectativas de ter sucesso, ou de crescer, ou de conquistar. Não. Eu só quero te fazer um convite: não deixa isso se tornar o centro da tua busca. A palavra diz: olha, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está falando aí: foca em mim, filho, olha para mim, corre para mim, e deixa que o restante eu cuido para você. É como um bom pai que sabe das limitações do seu filho, que fala: filho, você só tem que estar perto do papai, deixa que o restante o papai cuida para você. Você está comigo? Diga amém. Colossenses 2,15 fala a respeito daquilo que Jesus estabeleceu na cruz por nós. Colossenses 2,15 diz assim: e foi na cruz que Cristo se livrou. Cara, é poderoso demais essa declaração. Você pode declarar isso comigo? Diga: na cruz. Diga: Cristo se livrou. Diga: Cristo me livrou do poder dos governos e autoridades espirituais. A palavra está dizendo: olha, na cruz Cristo se livrou de todo poder e de toda autoridade espiritual. Na cruz Cristo foi feito livre, e por isso nós recebemos a liberdade também. Jesus morre como pecador, Ele invade o inferno como pecado, mas Ele ressuscita completamente justificado. E é por isso que a palavra diz: olha, se morrermos com Cristo, se formos crucificados assim como Ele foi, ressuscitaremos assim como Ele ressuscitou, e seremos glorificados assim como Ele foi também. A palavra está dizendo: ei, vai até o final da linha, não para com falsas linhas de chegada. Não, eu morri com Cristo, ok, mas depois da morte tem a ressurreição, irmão, e depois da ressurreição tem uma glória eterna que acrescenta para nós muito mais do que tudo aquilo que a gente passa, mesmo que sejam tribulações momentâneas e passageiras. Existe uma glória eterna que pesa muito mais do que todas elas. Você está comigo? Diga amém. Colossenses diz: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Aqui a gente percebe quase que eu vou botar entre duas aspas, ok? Só para não ter uma má interpretação, mas é quase como um sarcasmo. A palavra está dizendo: ei, vocês acharam que a cruz seria o final da história do meu filho? O que vocês esqueceram é que a cruz é o início da história dos meus filhos. Uau, isso é muito forte. Isso é muito forte. O unigênito se tornou primogênito. O único filho de Deus se tornou o primeiro de muitos. E é por isso que a palavra de Deus diz: olha, depois que Ele despojou todo o governo e autoridade das trevas, Ele triunfou sobre eles na cruz e fez deles um espetáculo
público. A gente precisa entender, irmão, e é isso que eu quero compartilhar nessa noite, que tem muita gente tentando vencer na força, porque em algum momento esqueceu que a vitória já foi conquistada na cruz. Você não vai vencer na tua força, porque a tua força veio na cruz. Então para de tentar fazer da tua força, porque a tua força é limitada e passageira. Para de tentar fazer do teu jeito, porque o teu jeito, por mais que faça sentido, não se compara com aquilo que Deus preparou para você. Você tem planos bons para sua casa? Eu acredito que sim. Eu vim aqui nessa noite só te lembrar que os planos de Deus para você são infinitamente melhores que os seus. Você tem projetos incríveis no papel. Eu tenho certeza que Deus se alegra em ver cada um deles. Faz parte da natureza do pai se alegrar em ver o rabisco dos filhos. Mas eu quero te lembrar também que além dos projetos que você tem no papel, Deus já liberou palavras desde a eternidade passada sobre você. E o que a gente precisa decidir é se a gente vai viver segundo aquilo que a gente nasceu para viver, ou se a gente vai continuar batendo cabeça, tentando construir a nossa própria história. André, para que eu nasci? Você nasceu para Deus. Todo o restante é acréscimo, irmão. André, qual é o meu chamado? O seu chamado é chamado para Deus. Todo o restante é vocação ou dom ministerial. Não confunda as coisas. Não, meu chamado é pregação. Não, desculpa, eu não acredito que Deus, na sua infinita sabedoria, soberania, entendimento, lá na eternidade passada, quando Ele liberou o meu nome, declarou promessas a meu respeito, Ele falou: eu preciso de um pregador em 2020. Deus não precisa de mim, sou eu quem preciso dele. Por isso Deus não me chamou para pregar, Deus me chamou para Ele, e eu até prego. A gente tem que ter esse entendimento. Deus não chamou, ei, você que é músico, olha para mim. Deus não precisa de você, mas Ele desejou você. A diferença de desejo para necessidade é que a necessidade faria a gente entender de que Deus tem algo faltando e você vai completar isso nele. Mas o desejo significa que Deus já era completo, mas ainda assim Ele desejou ter você com Ele. Ei, irmão, você precisa entender que a igreja não precisa de você. Músicos, ministros, líderes, pastores, financiadores, você que é um ofertante, dizimista fiel, a igreja não precisa de você. Como assim, André? Agora eu fiquei em dúvida. Eu vou te explicar de forma bem clara. A igreja nunca precisou de você, mas você sempre precisou da igreja. Quando essa chave vira, eu paro de fazer achando que eu estou prestando um favor, e eu começo a retribuir entendendo que eu só estou de pé por conta do favor. O favor de Deus é uma graça imerecida. Eu não merecia, eu não poderia, eu não deveria ter acesso, mas Ele desejou fazer. Ei, irmão, olha para mim. Deus desejou você, e é para isso que você nasceu. E a boa notícia é que Ele continua desejando você, e é por isso que você está de pé. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. A graça de Deus é o motivo de não sermos consumidos. Você está de pé, seu coração está batendo, você tem projetos de futuro, você acredita que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu vim aqui te lembrar, você sabe por que isso está dentro de você? Essa esperança ainda está em você, mesmo que você ainda não tenha encontrado Jesus, mesmo que você talvez ainda não tenha confessado. Toda a esperança que o homem carrega é o próprio Deus quem depositou. Sabe, tudo que nós temos é dele, irmão. A palavra diz que até a porção de fé que nós temos é Deus quem nos dá. E se você quer mais, esteja exposto à palavra dele, porque fé não vem por pregações que não contenham a palavra. Fé não vem por imposição de mãos. Fé não vem por ouvir louvores. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se quer mais fé, ouça mais o que ele diz. Irmão, a unção que despedaça o jugo é Ele quem derrama. A provisão que mantém as nossas casas é Ele quem nos dá. A promessa que nos mantém correndo no destino profético foi Ele quem fez. Ei, o nome quem escreve no livro da vida é Ele. Quem abriu mão da sua própria glória para se entregar por mim e por você foi Ele. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Ele comprou para o Pai, através do seu sangue, povos de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Irmão, desde que o mundo é mundo, existe salvação a partir do momento em que o Filho de Deus se entregou por nós. E quando a gente entende isso, fazer parte de uma igreja não é um favor que a gente faz para ninguém, senão algo que a gente faz para nós mesmos. Nós precisamos da comunhão. Nós precisamos desesperadamente da redenção. Senão a gente está caminhando a passos largos
para um lugar que não é o que Deus planejou para nós. A palavra de Deus diz que Deus plantou no coração do homem o anseio pela eternidade. Ei, você sabe por que você sente falta de alguém que morre? Porque você não foi feito para perder ninguém. A mesma dor que você sente com a perda de alguém é a dor que Deus sentiu com a nossa perda também. É por isso que Ele entregou o que Ele tinha de melhor para nos ter de volta, porque Deus aceitou a possibilidade de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Isso é redenção, irmão. Alguém como Deus se permitir ser rasgado para ter de volta alguém como eu. É o maior exagero da história. É o maior escândalo que o mundo poderia ouvir. É por isso que essa graça é escandalosa. E ela é escandalosa mesmo, porque para a religião não faz sentido Deus nos chamar daquilo que nós somos antes de nós nos tornarmos. Não faz sentido Deus chamar André como alguém que vai tocar pessoas e vai pastorear multidões, enquanto André ainda está perdido em delitos e pecados. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas ainda assim, na minha inimizade com Ele, Ele me encontrou no meio do caminho e compartilhou palavras que Ele sempre teve para mim, eu que não estava pronto para ouvir, promessas que Ele sempre tinha escrito para mim, eu que não estava pronto para acessar. Ei, irmão, olha para mim. O que vai mudar a tua história não é o que Deus vai fazer, porque Ele já fez tudo o que precisava ser feito. O que vai mudar a tua história é se você vai entender isso hoje e vai começar a se mover na direção daquilo que Deus preparou para você. Sabe, eu estou pregando para milhares de pessoas todas as semanas, mas uma coisa está muito clara. Parou aqui a imagem, não sei se a gente está gravando ainda, a gente está ao vivo, tá? Eu estou pregando para milhares de pessoas todas as semanas, mas uma coisa está muito clara. Tem muita gente que está amando a ideia de uma igreja virtual, porque... Estamos ao vivo? Está tudo certo? Tem muita gente que está amando a ideia de uma igreja virtual, porque está tendo pastores virtuais. Cara, olha para mim, isso é muito poderoso. É incrível a ideia de um pastor virtual. Por quê? Porque ele prega coisas, mas ele não me exorta. Ele libera palavras, mas ele não me exorta. Então é bom quando a gente ouve palavras, mas nem sempre tem alguém para nos exortar, para nos alinhar. Mas sabe o que eu percebi? Essa lacuna que muitas vezes acontece nessa relação de um pastor virtual, para muita gente não mudou em relação ao que você tinha quando fazia parte de uma igreja local. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que faziam parte de uma igreja local, mas eram ovelhas virtuais. O que é uma ovelha virtual? É alguém que está ali, mas não está disposta a ser pastoreada. Sabe, eu fiz uma reunião com voluntários da nossa igreja esses dias e eu compartilhei algumas coisas e eu sinto que você que está conectado com a gente, você que entende que essa também é a sua igreja, você que tem feito dessa igreja online a sua igreja, a sua casa, eu quero liberar uma palavra de vida sobre você. Entenda isso, irmão. A palavra de Deus diz que a ovelha escuta a voz do seu pastor. A grande verdade é que muitas vezes a gente está questionando lideranças e pastores, quando a gente precisa entender que só dá para pastorear quem nos entende como pastor. Por que eu estou compartilhando isso, irmão? Porque a gente precisa assumir uma responsabilidade de entender que a minha salvação depende da minha fome e da minha jornada de fé. Eu preciso entender que os milagres que eu vou viver e que a minha casa vão viver depende do quão intencional eu estou sendo na minha jornada de fé. Eu preciso entender que essa responsabilidade não é de ninguém além de mim. Eu preciso me posicionar na construção do meu destino mais do que todo o inferno tem se posicionado para tentar roubar de mim o meu chamado. Ei, eu preciso entender para quem eu nasci e eu preciso caminhar ousadamente, confiadamente na direção do meu chamado. Irmão, olha para mim. Você nasceu para Deus, então para de colocar em outros, ou em circunstâncias, ou em momentos, ou em temporadas, a responsabilidade que é sua. Sabe, Judas teve o melhor pastor que um homem poderia ter. Ele teve o melhor mestre que um homem poderia ter. Ele teve o melhor líder que um homem poderia ter. E ainda assim, negociou por 30 moedas de prata. O que a gente aprende com Judas é que nem sempre está ligado a quem está como cobertura sobre nós, mas o que a gente faz a partir da cobertura que recebeu. Ei, irmão, olha para mim. O tema da mensagem de hoje é: você nasceu para isso. E para você que está conectado agora do nada e está assim, mano, eu acho que o André tá virado no girar hoje. Eu tô, porque eu tô debaixo de um senso de temor e de responsabilidade muito grande. A gente está tocando as nações, e eu preciso que você entenda que toda palavra de encorajamento que eu libero fala a respeito e parte de um pressuposto: viveremos essas promessas se
estivermos mergulhados no Deus da promessa. Viveremos esses milagres se continuarmos com firme convicção a respeito daquilo que só um Deus de milagres pode fazer. Viveremos provisão sim, se nos movermos segundo aquilo que a palavra nos diz. A gente pega Filipenses 4,19, por exemplo, e Paulo está dizendo para a igreja, está dizendo para Filipenses: olha, certamente o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Então a gente se apega em Filipenses 4,19 e a gente fala: uau, Deus vai suprir as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Mas eu preciso te lembrar, na verdade eu preciso te alertar que Filipenses 4,19 é uma resposta a Filipenses 4,18, 17. Paulo está dizendo para a igreja que sustentava a expansão do evangelho pela face da terra. Ele está dizendo: olha, vocês mantiveram a igreja, o ministério chamado quando a igreja mais precisou, e agora eu quero liberar uma palavra de vida sobre vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Sabe, a palavra fala a respeito de nós irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes do ide, Deus estabeleceu o vinde. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está dizendo: olha, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então não adianta a gente fazer parte da geração que quer ser enviada se a gente não fizer parte da geração que está sendo recolhida por Deus, escondida em Deus. Não dá para pedir para que Deus dê plataformas para falarmos ao púlpito e ao público, se nós não estivermos dispostos a nos esconder nele no lugar secreto. Ei, irmão, você nasceu para Deus, você nasceu de Deus, e nada faz sentido se não for com Ele, para Ele, por Ele. Sabe, hoje de manhã nós tivemos um culto, foi incrível, mas a gente alinhou com louvor no final do culto. A gente falou: a gente pode fazer melhor, a gente pode alinhar um pouco mais, a gente pode melhorar um pouco mais. Eu não me recordo nesse último ano, talvez 1 ou 2 cultos no máximo, que eu saí com a sensação de que eu entreguei tudo que eu poderia, mas quase todo culto, e quem está aqui perto me conhece, eu saio insatisfeito com tudo aquilo que eu entreguei. Por que, André? Você está preocupado com performance? Não, porque eu só não quero atrapalhar aquilo que Ele já está fazendo. Quando a gente entende que a gente é um canal, a gente para de achar que é a gente quem faz, mas a gente começa a ter mais temor para não impedir quem realmente faz. Eu só não quero impedir quem realmente faz. Quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele, quem restaura é Ele, quem renova é Ele, quem provê é Ele, é tudo sobre Ele. Ah, essa igreja é incrível, o André é um cara visionário. Não, irmão, não tem a ver com a visão de um homem. Se engana quem pensa assim, ou se ensoberbece quem tenta pensar assim. Não tem a ver com uma visão de um homem. O evangelho não é algo novo, não surgiu agora, não é a nossa forma de fazer igreja que determina os nossos muitos frutos. Os frutos não têm a ver com cada um de nós, mas tem a ver com a semente com que liberamos. Deus dá a semente ao que semeia. Nós estamos liberando semente em todo tipo de solo. Ei, o que vai determinar a qualidade dos frutos é o solo e a semente. A gente é só um canal. A gente espalha o que recebeu, compartilha aquilo que Deus nos deu, e a gente só não quer atrapalhar Ele, para que quando chegar no grande dia, Ele possa olhar para a gente e falar: servo bom e fiel, administrou muito bem os 12 talentos que eu te dei. Foi para isso que você nasceu, cara. Você nasceu para alegrar o coração de Deus. E desculpa se eu estou desconstruindo algumas coisas que você construiu ao longo do tempo, mas se você está tentando construir uma história para ser feliz, você está se iludindo. Com o tempo você vai perceber o quão vazio isso é. Deus não gerou você para ser feliz, Deus gerou você para Ele, e isso torna você feliz. Deus não gerou você para ser próspero, Deus gerou você para Ele, e isso torna você próspero. Deus não gerou você para andar sobre as águas, Deus gerou você para Ele, e isso faz você andar sobre as águas. A gente precisa parar de confundir causa com consequência. A gente está buscando consequência como se fosse a causa. A gente está buscando poder como se poder de Deus fosse a causa. Não, irmão, a gente tem que buscar Deus, e porque estamos nele, o poder dele é liberado sobre nós. A gente tem que parar de buscar Deus como alguém que vai pagar as nossas contas e vai nos dar sabedoria para empreender, para prosperar. Não, a igreja não é uma reunião de empreendedores, embora eles estejam aqui. A igreja é uma agência do céu que faz com que tudo aquilo que Deus depositou em você floresça, frutifique, muitas vezes mais. Para que eu nasci, André? Para alegrar o coração do teu pai.
e todas as demais coisas vão ser acrescentadas ao longo do caminho. Desculpa se eu estou entristecendo alguém que tinha uma expectativa equivocada a respeito do Evangelho, mas a gente precisa entender que a gente não é o centro do Evangelho. Jesus é. O amor de Deus por nós é. A gente entrou nessa história porque Jesus entrou na história. A gente só está de pé porque Jesus se tornou cativo. A gente só pode experimentar cura porque Jesus se tornou enfermo. A gente só pode se levantar como justiça de Deus porque aquele que não cometeu pecado recebeu sobre si o nosso pecado, e por isso nós fomos feitos justiça de Deus. Ei, você nasceu para isso. Você nasceu para alegrar o coração do teu Pai. Você nasceu para ser cheio da vida de Deus. Você nasceu para revelar quem Ele é, manifestar quem Ele é, carregar uma porção de quem Ele é. Você nasceu para que quando você entender quem você é, quando eu entender quem eu sou, quando cada pessoa que está conectada entender quem é, a gente pode viver o que a palavra liberou a nosso respeito. Cristo em nós, a esperança da glória. Igreja não se faz sozinho, irmão. Igreja não se constrói sozinho. A história que Deus está escrevendo ao longo da terra, em todas as nações, não tem a ver com pequenos homens ou alguns grandes homens visionários. Não. Tem a ver com homens sedentos por Deus. Tem a ver com homens que clamam e a chuva vem, homens que pregam e Deus faz, homens que creem e Deus faz segundo a fé que nós temos. Ei, irmão, o que Deus está chamando a gente para esse tempo é: só se posicione e deixa eu fazer por você. Tem muita gente cansada tentando fazer na força aquilo que só vai conseguir viver na graça. Para de tentar conquistar aquilo que Jesus já conquistou por você. Para de tentar merecer aquilo que você jamais mereceria receber. Irmão, não dá pra gente explicar, mas Deus desejou fazer por nós. Não faz sentido, mas Ele olhou pra você e Ele viu algo em você que nenhum de nós, nem você viu. Porque é fácil olhar pra alguém fluindo debaixo da unção de Deus e falar: uau, eu queria fluir como esse cara flui. O difícil é enxergar isso nesse cara, quando esse cara estava completamente perdido, em meio a pecado, pensamentos de morte, completamente confuso. Sabe, é fácil a gente olhar para alguém, como qualquer avivalista aí que você seja apaixonado e que te inspire, sei lá, Billy Graham, ou Martin Luther King, ou qualquer pastor brasileiro, ou whatever, mano, quem for. É fácil olhar para ministros de louvor e falar: uau, eu queria fluir como esse cara. Mas o que a gente precisa lembrar a todo tempo é que se esse cara está fluindo dessa forma, é porque alguém como Deus viu o valor em alguém como ele, quando nenhum de nós estava olhando para ele. É como aquele cego que depois que é curado, os religiosos vão até ele perguntando: você de fato é um cego de nascença? Como isso aconteceu? Como que ele te curou? Como foi feito? O cego fala: olha, eu não sei, eu só sei que foi assim. E aí os religiosos vão até os pais do cego. Está na minha Bíblia e na sua, eu não lembro qual que é o livro, está em Marcos ou Lucas, eu não lembro, mas os religiosos vão até os pais dos cegos. E quando chegam até os pais daquele cego, começam a confrontar, a perguntar. E os pais dele, com medo de serem expulsos da sinagoga, talvez de alguma forma serem retaliados no convívio, porque a igreja tinha um aspecto social muito forte, eles falam: olha, ele já é maior de idade, se quiser pergunta para ele. Os religiosos então retornam até o cego. Você percebe que a religião não se importava com aquele homem até que ele passou a enxergar? Você percebe que a religião não se importava com aquele homem até que ele começou a entender quem ele era. Ei, irmão, tem muita gente que só vai se preocupar com a porção que você carrega depois que ela começar a fluir. Mas existe um Deus que olhou para você quando não havia nada de valor em você para oferecer. Deus desejou você, e não tem a ver com quão bom você é, com quão talentoso você é, não tem a ver com quão bem você prega ou com o tamanho da visão de ministério que você tem. Deus desejou você porque Ele olhou para você e Ele se viu em você. Deus olhou para você e Ele desejou você, e esse é o motivo pelo qual a gente está de pé, e esse é o motivo pelo qual a gente nasceu. E eu estou finalizando aqui essa palavra. Deus desejou você, irmão. Isso precisa fazer diferença nos nossos dias. Deus desejou de tal forma que Ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus desejou você de tal maneira que enfrentou o inferno e a morte para trazer você de volta de um lugar que nunca deveria ter saído.
Eu espero de verdade que a maior parte de quem precisava ouvir esteja com a gente até o final, porque a despeito dos confrontos do início da palavra, não dá para experimentar o novo sem passar pela cruz. Se você está até aqui e talvez você ainda não é cristão, se você está até aqui e talvez você está afastado, quem sabe desanimado, você talvez está entristecido, cansado, eu não sei, eu tenho certeza que se você chegou até aqui, irmão, é porque você sabe que existe mais de Deus e que você precisa mergulhar. Se você chegou até aqui, se você não desconectou, se você não saiu desse culto, você sabe que essa palavra, ela carrega uma porção de vida de Deus para você, sobre você. Eu quero te fazer um convite, aonde você estiver, feche teus olhos em nome de Jesus. Eu creio que hoje é uma noite de cura, é uma noite de alinhamento, é uma noite de salvação. Eu creio que é uma noite de renovação de alianças. Pessoas que estavam perdidas vão voltar para Jesus hoje, porque não tem a ver com a palavra do dia, tem a ver com o princípio eterno. Deus desejou você de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o ousado amor, irmão. Esse é o escândalo da graça. É essa a maior história de amor que o mundo já leu. Esse é o maior exagero que já existiu. Deus desejou você.